Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre possíveis substitutos do Íñigo Martínez. Se você não está sabendo, não se sinta culpado, porque foi tudo muito rápido. Ontem pela manhã começou o boato e na hora do almoço já estava confirmado que ele sairia do Barça e iria para o Al Nassr. Eu vou até deixar aí nos comentários fixado o link para o vídeo em que a gente explicou toda a situação, que é para, se você está perdido nessa história, poder compreender com profundidade. Mas nesse vídeo a gente não vai falar de quem está saindo, a gente vai falar de quem pode substituí-lo, abordando alguns nomes que a torcida está pedindo nas redes sociais e também alguns nomes que já estão no elenco e que podem ser úteis como substitutos do nosso rei da linha de impedimento. Eterno rei da linha de impedimento, ele não joga mais no Barça, mas vai continuar na nossa memória, sempre vivo, com a camisa blaugrana, tudo bem? Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, aquele lembrete, tu sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, Hypa! É uma ferramenta nova que tem aí no YouTube que ajuda os vídeos a ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você está contribuindo para eu continuar crescendo e trazer um conteúdo cada vez melhor para você e para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E o que a gente tem aqui são alguns nomes que eu anotei, que eu percebi que são os mais pedidos pela torcida, e todos são nomes interessantíssimos. Do ponto de vista técnico e até de encaixe tático, ajudariam muito o Barcelona até a subir de nível, porque são nomes mais jovens, são nomes ali mais velozes, são nomes bastante inteligentes, enfim. No entanto, nem todos são realistas. A gente sabe que o torcedor pede baseado no campo, mas o que define uma contratação é muito mais o lado de fora, as adjacências, os alicerces. Beleza? Então, eu trouxe esses nomes para cá. A gente vai discutir quais são verdadeiramente possíveis e no final eu vou opinar de qual seria a minha preferência e também se alguma contratação vai acontecer. Vamos passo a passo. Primeiramente, o nome mais pedido, e é óbvio que vai ser, porque é o melhor zagueiro canhoto do mundo, é o melhor zagueiro canhoto do mundo. Se não for o melhor zagueiro do mundo, independentemente da perna dominante, é o Bastoni. Bastoni da Inter de Milão, veloz, inteligente, boa saída de bola, se projeta no ataque, alto, não é muito velho, mas já tem uma experiência consolidada, já disputou 2 finais de Liga dos Campeões, poderia vir para o Barcelona para deixar de disputar a final e começar a ganhar. Cara, seria o encaixe perfeito. Só tem um detalhe, o Bastoni é, ao lado do Cubarsí, o zagueiro mais caro do mundo, o zagueiro com maior valor de mercado do mundo. Da última vez que eu chequei, o Cubarsí e o Bastoni custavam, segundo o Transfermarkt, 80 milhões de euros. 80 milhões de euros no Transfermarkt, quando você vai fazer a oferta pelo jogador, vira 120, 130. Especialmente nesse mercado inflacionado, que qualquer jogador meia boca, a galera tá cobrando 100 milhões. Imagina o Bastoni. A Inter de Milão não quer liberar. Ele tem uma grande identificação com o clube, é o tipo do jogador que foi o Puyol pra gente no passado, que nos altos e baixos da equipe pode até ser observado por quem estiver melhor em um momento técnico e tático, por uma equipe que esteja disputando títulos melhores, mas dificilmente ele vai querer sair, ele prefere passar por esse momento ruim, vestindo a camisa do clube que ele ama. Então eu acho muito difícil. Mesmo se o Barcelona tivesse dinheiro, tivesse fair play, mesmo se qualquer time do mundo fosse lá e oferecesse uma grana pesada para a Inter de Milão, é muito difícil imaginar o Bastoni com outra camisa. Para mim, dos nomes pedidos, esse é o único que eu considero impossível. Não só para agora, mas para a perpetuidade dos mercados de transferências. O Bastoni, se não aposentar na Inter de Milão, deve sair de lá. Caso a equipe passe por uma crise financeira muito intensa e precise vender para não falir, o que já aconteceu com equipes italianas não muito tempo atrás. É um campeonato que tem problemas financeiros coletivos e constantes. Ou para se aposentar na Arábia, na MLS, para jogar por outro grande europeu, eu acho difícil. Eu acho que a gente vai ter o Bastoni como sendo um jogador que vive a carreira inteira em uma equipe só.
Outro nome que a galera pede muito é o Schlotterbeck. O Schlotterbeck é avaliado pelo Transfer Market em 40 milhões de euros. É um valor razoável se você pensar só nele. Só que o jogador alemão, que é canhoto, é alto, é rápido. No quesito bola longa, é até melhor que o Bastoni. É do mesmo nível do Íñigo Martínez. Ele tem aquela fatiada, aquela bola que vem da zaga pela esquerda e cai nas costas do lateral do outro lado para o nosso ponta pela direita, que é uma característica que o Hansi Flick usava muito com o Íñigo Martínez e era um dos grandes diferenciais do jogador basco. Ele tem isso, ele tem essa qualidade, ele é mais veloz, ele também já chegou a disputar a final de Liga dos Campeões, né? Aquela final que o Borussia perde para o Real Madrid, mas ele está lesionado. Sofreu uma lesão gravíssima no final da temporada passada, inclusive na semana que antecede o início do confronto de quartas de final contra o Barcelona. Naquela reta final, você lembra que o Barcelona jogou contra o Dortmund, meteu 4-0 em casa e depois foi para Dortmund passear, tomou 3-1, mas classificou? O Schlotterbeck, ele já não jogou aquele confronto, ele já não participou daquela eliminatória, porque ele sofreu uma lesão gravíssima no joelho e as previsões de retorno são ou para o fim desse ano, estou falando ano não temporada, ano natural mesmo, fim de 2025 ou início de 2026. Não faz sentido você contratar um jogador nessa situação. Então, nem vamos entrar no mérito financeiro, nem vamos entrar, mas e o preço, e o salário, e o fair play, quem sai para ele chegar? Nem dá para a gente falar sobre isso, porque a lesão dele é uma lesão tão grave, é uma lesão que vai demorar tanto para recuperar, que mesmo que ele esteja pronto para voltar a jogar, vamos dizer em janeiro, quando que depois de uma lesão tão longa ele vai estar com ritmo de jogo suficiente para ser impactante vestindo a camisa de um time grande? Eu acredito que o Schlotterbeck nessa temporada não é uma boa opção. Antes da lesão, quando me perguntavam quem que eu imaginava como chegando para o lugar do Íñigo, que já era veterano, um zagueiro canhoto, eu sempre falava o Schlotterbeck, mas no momento não dá para confiar, né? Vamos ver como ele volta, deixa ele jogar pelo Dortmund, deixa ele mostrar serviço, recuperar ritmo, provar que essa lesão, que em alguns casos não, principalmente agora que a medicina avançou tanto, a fisiologia também, enfim, mas ainda assim lesões do tipo costumam alterar o nível do atleta, mesmo nessa era mais avançada da medicina que a gente vive. Vamos ver se ele não é vítima de um desses casos e aí na próxima janela ele já está no último ano de contrato, dá para pagar um valor abaixo do mercado, já recuperou o ritmo, já mostrou que não foi afetado pela lesão de maneira definitiva, aí eu acho que uma abordagem faria mais sentido. Mas agora não tem sentido nenhum, porque ele tá lesionado, só volta em janeiro. Se é pro cara só jogar em janeiro, compra ele em janeiro, pô. Tem por que comprar agora, vai comprar o cara para ele vir se recuperar em Barcelona, deixa ele lá em Dortmund. Em janeiro já pode fazer sentido dependendo do preço, mas é uma aposta arriscada. A gente não sabe como ele vai voltar e nem quanto tempo vai demorar para estar em alto nível novamente. E na próxima janela de verão, mês de julho de 2026, acabou a temporada, aí dá para observar ele se a gente ainda acreditar que precisa de um zagueiro para essa demarcação, né? Então, Bastoni impossível, Schlotterbeck lesionado. Também falaram muito do Van de Ven, aquele zagueiro holandês, joga no Tottenham, e na teoria é uma das apostas perfeitas, né? O valor de mercado dele não é muito alto, também está na casa dos 40 milhões. Ele joga num time que não disputa os principais títulos, o Tottenham não ganha uma Premier League desde antes de eu nascer, e eu tenho 30 anos de idade, não ganha uma competição de primeira importância há muito tempo, há várias décadas, ganhou uma Liga Europa, mas a gente sabe que a Liga Europa é a segunda divisão da Liga dos Campeões, então é um troféu importante, mas não é de primeira importância. E acredito que seria muito sedutor para ele dar esse passo adiante e jogar no Barcelona. No entanto, o Atlético de Madrid tentou comprar o Cuti Romero, que é mais velho que o Van de Ven, tem um valor de mercado semelhante, só que é mais velho que o Van de Ven,
E não conseguiu nem abrir conversa. Os caras queriam 80, 85 milhões. Queriam o dobro do valor de mercado. Eu imagino que com o holandês a pedida vai ser parecida. Então também vai ficar financeiramente inviável. É o que eu gosto de chamar de taxa Premier League. Na Premier League eles perderam completamente a noção. Na Premier League o Isaac, um jogador de 27 gols na temporada, vale 180 milhões na cabeça do Newcastle. O Liverpool quer o Isaac, ofereceu 140 milhões de euros. O Newcastle falou, não, nem conversa, eu quero 180, 170. E aí o Liverpool já está pensando em oferecer 150, 160. Cara, perderam completamente a noção. E as contratações do United também. Com todo respeito ao Matheus Cunha, meu xará também chama Matheus, o dele é com H, o meu é 100, mas somos xarás. 80 milhões num jogador que vem do Wolverhampton. É taxa Premier League. O Manchester United também comprou aquele Mbeumo, né? Tentando acertar a pronúncia o mais perto possível do correto, Mbeumo, mesmo patamar financeiro, mesmo os 80 milhões, e também um jogador que não está entre as grandes estrelas do futebol mundial. Então a Premier League perdeu completamente a noção. Os salários até são no mesmo padrão de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, mas o preço de compra desses jogadores é absurdo. Isso tem a ver com o fair play da Premier League, que é muito mais brando. Você contrata um jogador, você consegue dividir o preço de compra dele no teu fair play por 7 anos, 6 anos. Na La Liga é no máximo 5, mesmo que o contrato seja mais longo. Você também consegue, lá na Premier League, você contrata, bota para jogar e depois vão ver algum tipo de punição. Se depois de 3 anos você não tiver conseguido o fair play, se depois de 3 anos você não tiver conseguido enquadrar as contas, aí você vai ser punido, mas o cara já tá lá um tempão, né? Então na Premier League o fair play financeiro é uma piada, vamos falar a verdade. Ele não funciona, ele não existe. Ele é um fair play de araque, ele é um fair play ilusório, ele é um fair play ali de enfeite, né? E lá eles conseguem fazer isso, paga 100 milhões no Van de Ven, paga 90 milhões no Matheus Cunha, paga 90 milhões no Chesco. Em La Liga nenhum time vai fazer isso e a gente não está pronto. Mesmo que tivesse... A gente não está pronto no quesito fair play financeiro para fazer uma loucura dessa, e mesmo que tivesse, eu não faria. Então, não estou dizendo que o Barcelona consultou e chegou à conclusão que é muito caro. Eu estou dizendo, e esse vídeo inteiro vai ser nessa direção, que eu acredito que o Tottenham não a venderia ao seu zagueiro por menos de 100 milhões, e zagueiro nenhum vale isso. A taxa Premier League torna impossível trazer qualquer jogador da Inglaterra, a não ser que tenha uma cláusula rescisória. Foi o caso do Heisen. Tinha uma cláusula rescisória. Não é obrigatório ter cláusula rescisória na Inglaterra, eles botam uns valores absurdos se o atleta não exigir uma cláusula, é muito difícil o jogador sair de lá. Um outro nome que a galera nem citou tanto, mas citou o suficiente pelo fato de eu concordar que seria um bom investimento eu trazer para o vídeo, é o equatoriano Hincapié. Eu acho que ele é possível, tá? O Bayer Leverkusen tem o costume de colocar cláusula nos contratos dos seus jogadores. Os jogadores pedem cláusulas pequenas. O Liverpool foi lá, contratou o Frimpong e nem negociou. O Grimaldo a gente sabe que tem uma cláusula de 15, entre 15 e 20 milhões, deve ser 17, 18. Eu imagino que o Hincapié também tenha, não é informação, estou imaginando, e mesmo que não tenha. Eu não imagino que o Bayer Leverkusen, com o time desmantelado do jeito que está, Jonathan Tah foi embora de graça, o Wirtz saiu por um valor inferior ao que o Bayer Leverkusen queria 150, ele saiu por 125 a 130. Você está tendo ali a saída do Frimpong, você teve a saída do Xhaka, que ainda não está concretizada, mas deve se concretizar a qualquer momento. Está indo para a Arábia, né, o Xhaka. Você também teve o desmantelamento, a saída do treinador, desmantelou o Bayer Leverkusen. É muito difícil você manter esse projeto sedutor. Então, se chega uma oferta do Barcelona, o Bayer Leverkusen, numa situação normal, já vai ter dificuldade para segurar o atleta. Do jeito que está agora, mais difícil ainda. Então, eu imagino que seria uma negociação em que a gente poderia levar, não abaixo, mas pelo menos dentro do valor de mercado, que é em torno de 35 milhões de euros.
Aí é um valor que eu acho interessante num jogador de 23 anos, veloz, bom passe, raçudo, aquela personalidade sul-americana que é importante você ter no seu elenco, principalmente quando você fala de um defensor. Eu acho que ele ia ajudar demais o Barcelona. O salário dele não deve ser um salário alto para os padrões do Barça. Lá no Bayer Leverkusen a gente tem uma folha salarial muito mais modesta do que nos grandes clubes europeus. Então, irmão, citaram um pouco, mas eu acho que devia ser o mais citado. Se o Barcelona puder contratar um zagueiro nessa janela, dificilmente será um zagueiro renomado de grife na casa dos 80 milhões de euros. Provavelmente será um zagueiro como esse, de alto nível, mas que escapa dos holofotes da mídia na maior parte do tempo, a não ser que ele, pela seleção equatoriana, jogue contra o Brasil, como ele jogou e chamou a atenção. Ninguém fala do Hincapié, o preço dele não vai ser um preço estratosférico, aí o Barcelona eu acredito que consegue fazer negócio. Não estou dizendo que esse negócio vai acontecer, eu estou dizendo que ele é, de todos os nomes que a gente trouxe para o vídeo e que eu vejo a galera pedindo nas redes, o único minimamente possível. Aí tu pergunta, pô, então tu trouxe os nomes, é impossível, tá lesionado, vai ser muito caro, taxa Premier League, Hincapié é possível. Mas então, o Barcelona vai trazer alguém? E aí vem a informação. No momento, a diretoria não tomou a decisão de trazer nenhum zagueiro, embora não feche as portas para o caso de aparecer uma oportunidade. O que isso significa na prática? Os agentes sabem que o Barcelona perdeu um zagueiro. E esses agentes vão ver os seus atletas com nível técnico e com um preço acessível. Vão entrar em contato com o Barça e vão oferecer esses jogadores. Então, o Barcelona não vai bater na porta do Tottenham e quanto é que tá o Van de Ven? Mas o agente do Van de Ven pode falar, ih rapaz, o Inigo saiu lá, hein? Bora ligar pro Barcelona? Olha, Barcelona, ele quer jogar aí, como é que tá a situação? A gente tem aqui condição de fazer ele sair do clube pelo preço X. Tu acha que tu consegue pagar? Tem como inscrever ele aí no Fair Play? Mais ou menos isso. O agente do Hincapié, Hincapié? Barcelona, cara, perdeu um zagueiro canhoto, será que não é uma boa? Aí o jogador vai falar, claro, vai atrás, irmão. Aí o agente vai ligar, olha, Barcelona, tem uma cláusula rescisória aqui, a cláusula é baixa. Eu acho que vocês têm condições de pagar. Tem como a gente trabalhar nessa direção? É basicamente isso que significa. Agora que o Barcelona está, o mundo inteiro sabendo, precisa, ou teoricamente precisa, de um zagueiro canhoto, depois a gente vai aprofundar melhor isso, está precisando desse zagueiro, os agentes vão entrar em contato e vão oferecer oportunidades de mercado. Se o preço for bom para trazer um jogador de alto nível, aí o Barcelona vai contratar. Mas mesmo que tivesse fair play financeiro, não faria loucuras, e no momento não tem fair play financeiro para fazer loucura, e ao mesmo tempo não há o sentimento dentro do clube, da diretoria da comissão técnica, que é algo assim tão emergencial trazer um zagueiro canhoto. Eu sei que quando a gente pensa em zagueiro pela esquerda, a gente pensa em zagueiro canhoto, mas a gente não pode esquecer que tanto o Christensen quanto o Cubarsí viveram grandes momentos com a camisa do Barcelona jogando pelo lado esquerdo. Jogava o Araújo pelo lado direito, o Christensen pelo lado esquerdo, e o Christensen é ambidestro, tá? O Christensen, ele sai jogando com a direita e com a esquerda com a mesma qualidade, embora o pé dominante seja o pé direito. Ele também sai jogando com a perna esquerda com qualidade. E naquela temporada em que o Barcelona foi a melhor defesa das grandes ligas europeias, o Christensen era o zagueiro pela esquerda e era a principal figura, a principal válvula de escape na saída de bola. Era o Ter Stegen saindo atrás da linha da zaga e o Christensen para fazer esse passe mais qualificado dentro da linha de 4 defensores. O Baldé ainda muito inexperiente, o Koundé pouquíssimo acostumado a ser lateral e o Araújo, que tem essa dificuldade com a saída de bola, caía na costa do Christensen fazer essa saída. Na temporada seguinte, o Christensen foi deslocado para a volância, porque o Barcelona, sem fair play financeiro para trazer o Zubimendi, teve que se contentar com o Oriol Romeu e não funcionou. O Christensen virou volante. Aí o Cubarsí, a princípio a oportunidade foi para o Inigo, ele não conseguiu convencer, ele comete uma falha contra o Napoli, sai o gol do Osimhen
e aí a torcida cai matando, diz que tem que vender. Você sabe como é a torcida do Barça, tem que vender, é ruim, esse maldito desgraçado, imundo, se eu encontrar com ele na rua, eu quero ele no soco. Você sabe como é a torcida do Barcelona. E ali o Iñigo sai do time, até porque aquela temporada foi uma temporada de muitas lesões, ele voltava, jogava 2 semanas, lesionava de novo, então nunca conseguiu um bom ritmo. O Cubarsí assume e se consolida pelo lado esquerdo. E também mostrando ambidestria. Sai com o pé dominante do lado direito, mas ele também tem a qualidade na perna esquerda. Então, obviamente, seria muito melhor contratar um zagueiro canhoto. A diretoria não discute isso, a comissão técnica não discute isso. Mas não se enxerga essa contratação como crucial para o time ser competitivo. Algo que uma parcela da torcida, parcela mais pessimista, que não é maioria, mas é uma parcela significativa e tem que ser escutada, e o debate que eles propõem é interessante. Eu sempre digo que chamar alguém de pessimista não é um xingamento, não é um desdém. O pessimista é necessário em qualquer trabalho em grupo. Eu trabalhei bastante tempo em mercado financeiro, trabalhei bastante tempo com consultoria financeira, enfim, e no setor financeiro, toda a equipe, quando ela é montada, ela obrigatoriamente tem que ter um pessimista, e esse termo é usado abertamente. O pessimista, ele tem que estar, ele tem que ser ouvido, ele tem que mostrar o cenário mais catastrófico para que esse cenário seja analisado, debatido e se leve em consideração se ele é bastante possível ou menos. É importante o pessimista. Eu não chamo de pessimista para desdenhar. É uma característica, é a pessoa que enxerga o pior cenário possível e verbaliza. Olha, esse aqui é o pior cenário. Vamos considerá-lo, vamos se preparar para ele? É bacana, faz parte. E os mais pessimistas torcedores, eles consideram que se não for contratado um zagueiro canhoto de alto nível, o Barcelona não vai conseguir brigar por nenhum título. Eu, pessoalmente, repito, o debate é válido, eu não estou desdenhando, estou participando do debate, eu acho que é um pouco exagerado, eu acho que não é o caso, eu acho que se a gente não contratar ninguém, nós temos no elenco condições de manter essa equipe competitiva e, no fundo, a gente sabe, se havia um setor em que talvez uma mudança fosse bem-vinda, ninguém queria perder o Iñigo, mas se havia um setor em que talvez a gente pudesse testar sistemas diferentes e formações diferentes, era a nossa linha defensiva, né? Que foi o que mais deixou a desejar ao longo da temporada. Então, a diretoria tem esse pensamento, a comissão técnica concorda, o Iñigo é uma grande perda, mas não é motivo para a gente se desesperar. Sair comprando aloucadamente só para dizer que comprou ou comprometendo o futuro financeiro do clube, sendo que agora que a gente está conseguindo começar a se recuperar das loucuras do Bartomeu, fazer uma loucura bartomeuliana seria provavelmente muito prejudicial para o futuro da instituição. Então, se não tiver oportunidade de mercado, se não tiver um Hincapié com uma cláusula de 20 milhões que ninguém estava sabendo e de repente a gente descobre e vai lá e traz, o Badé do Sevilha, que é um jogador muito técnico, excelente qualidade no passe, no Sevilha, que é uma bagunça, ele conseguiu se destacar na última temporada. Inclusive, se você lembrar, a gente meteu uma goleada no Sevilha, se não me engano foi 4-1, ele dá um lançamento nas costas da defesa do Barcelona, lá do campo defensivo, que pega o Idumbo sozinho, ele corta para dentro e está na cara do goleiro. Ele faz esse tipo de jogada, não foi só aquela jogada isolada, encaixaria. Mas tem que ser oportunidade de mercado. Tem que ser 10 milhões, 15, 20. Se for pagar 60, 70, não vai trazer zagueiro nenhum. Beleza? E aí o que eu acho que vai acabar acontecendo? Eu não acredito que essas oportunidades vão aparecer. Tá vendo como eu também sei ser pessimista? Eu não sou só otimista, cara. É porque vocês me conheceram na época boa do Barcelona. Quem me conhece desde a época do Xavi, que foi quando eu comecei a produzir conteúdo lá pro Instagram, sabe que quando tem um cenário catastrófico, eu comento. Tem um cenário negativo, eu comento. Só que eu vou comentar o que de negativo na era Hansi Flick, a gente goleando todo mundo, empilhando troféus, eliminado na Champions por um detalhe, foi decepcionante, mas não foi uma catástrofe, enfim. Eu não acho que a gente vai ter esse cenário de uma apresentação de uma oportunidade de mercado. Eu acredito que se esse zagueiro existisse, alto, forte, veloz, canhoto, barato,
ele já teria sido comprado por alguém, tá todo mundo procurando esse zagueiro. Seria um milagre se nesses últimos 20 dias de janela de transferências esse cara aparecesse para o Barcelona. E ainda precisaria abrir o fair play financeiro para essa contratação, porque a saída do Iñigo não abre fair play financeiro suficiente para uma grande contratação. Ele sai de graça, ele tinha um impacto alto no fair play, era 14 milhões. Mas 14 milhões não dá para trazer um cara de 35 ou 40. Daria para trazer um jogador de 20 milhões, 25 estourando. E mesmo assim, tem que esperar aquela auditoria dos palcos VIP sair para poder ir atrás desse cara. Não sei se vai dar tempo. Enfim, o cenário não é muito positivo para a gente acreditar que essa contratação vai acontecer. Mas a notícia é que se a oportunidade aparecer, a diretoria vai atrás. Para mim, substituto do Iñigo vai ser o Christensen. Eu acredito que se o Christensen estivesse ainda no Chelsea, o Iñigo saísse e a gente pagasse 50 milhões para ele vir para o Barcelona, a galera ia estar bastante otimista com a contratação. Como ele já está no elenco, fica aquela sensação de que nós não melhoramos em nada, porque ele já era uma opção. No entanto, lembre que na temporada passada não foi. Então, embora oficialmente o Christensen já seja parte do Barça do Hansi Flick, nós não vimos o Christensen sob a tutela do Hansi Flick. O Christensen, com a camisa do Barcelona, sob a tutela do que para mim é o treinador que melhor potencializa o nível técnico dos seus jogadores, o que mais consegue fazer jogadores que ninguém botava fé virar uma referência mundial, é o Hansi Flick. Na história recente é o Hansi Flick. Esse cara, ele vai ter a oportunidade de pegar um dos zagueiros mais técnicos desses últimos anos, que quando jogou saudável mostrou um altíssimo nível e que se conseguisse manter saudável, certamente vai ser uma peça importantíssima e de altíssimo nível com a camisa do Barcelona. A gente não vai ter a dopamina da contratação, mas a gente vai ter um reforço. A gente não vai ter aquela sensação do jogador ser comprado, anunciado, aquela arte bonita lá no Instagram do Fabrício Romano, eu fazer um vídeo também, olha, contratamos, o preço foi esse, o salário é esse, vamos ver como é que ele joga. A gente não vai ter essa sensação, essa dopamina, mas a gente não pode negar que é um reforço, porque na última temporada nós não tivemos o Christensen sob a tutela do Hansi Flick e 2 temporadas atrás nós tivemos o Christensen, mas improvisado como volante. Então já tem 2 anos que a gente não tem o Christensen de zagueiro. Eu acredito que a gente vai lembrar o quanto ele é um zagueiro de alto nível e mostrou isso com a camisa do Barça 3 temporadas atrás. A gente vai lembrar isso nessa temporada. Não tem contratação, mas tem reforço. O Christensen não jogou temporada passada, nessa vai jogar e vai ser um reforço. E claro, tem o asterisco dele ter feito uma cirurgia na temporada passada que lhe custou muito se recuperar e voltar a jogar. E que é um asterisco que vai existir para qualquer jogador que tenha feito uma cirurgia desse tipo, mas não confundam as coisas. Quando se falava, e era verdade, que a prioridade da diretoria era vender um zagueiro, e esse zagueiro era o Christensen, porque o Christensen fez essa cirurgia e ele poderia ter o risco de reincidir e de viver uma próxima temporada conturbada, indo e voltando do departamento médico, não é que se diagnosticou ele especificamente como uma figura de risco. É o risco que existe para qualquer jogador que fez uma cirurgia como a que o Christensen fez. Era uma cirurgia que ele devia ter feito bem antes. Ele não fez porque ele queria jogar a Eurocopa. Ele deveria ter feito a cirurgia, se recuperado durante a intertemporada e voltado na temporada seguinte. Ele forçou, jogou a Eurocopa e aí precisou fazer a cirurgia com a temporada já em andamento. Perdeu a temporada, a primeira metade por conta da cirurgia, volta e aí para recuperar ritmo, não fez pré-temporada, jogou uma Eurocopa, passou tudo isso com sacrifício do tornozelo, passa 4 meses deitado numa cama só fazendo fisioterapia e aí já se encaixa no sistema do Hansi Flick, que é de treinamento muito exigente. Ele teve lesões musculares que não foram no tornozelo, tá? Não é que ele continuou tendo problema no tornozelo, foram lesões musculares por conta do processo de recuperação física da cirurgia do tornozelo e, pelo que a gente sabe, já tem um bom tempo que ele consegue treinar em alto nível
sem apresentar problemas musculares. Então, o risco existe, o asterisco está aí, mas é o mesmo asterisco que a gente tinha do Íñigo Martínez na temporada passada, né? O Íñigo na temporada passada também veio de uma temporada muito conturbada por lesões, em que ele a maior parte do tempo não esteve disponível por conta de lesões. Lesões, inclusive, no pé. Não foi na parte de trás no tornozelo, mas era nos ossos ali da ponta do pé, os dedos, aquela parte frontal, que agora eu esqueci o nome, o metatarso. Lembrei por causa daquela lesão famosa do Neymar. Ele passou a temporada inteira com um problema recorrente no metatarso. Ele também era uma incógnita, ele também começa a temporada com asterisco e virou o que virou. Então, eu não estou muito pessimista. Eu acredito que o Christensen dá conta do recado. Nós temos o teste do Gerard Martin na zaga, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Nós temos as opções emergenciais do Eric Garcia e do Koundé. Se a gente escolher um deles para vir para a zaga, o outro vai ficar na lateral. Mas a gente também pode compor esse elenco, então a gente tem opções suficientes para passar a temporada. Tava muito lindo ter 2 para cada posição, ninguém precisando ser polivalente. 2 para a lateral esquerda, 2 para a zaga pela esquerda, 2 para a zaga pela direita, 2 para a lateral direita. Tava lindo! A gente não precisava de ninguém ser polivalente. Mas essa polivalência é uma marca dos elencos modernos. Você ter um jogador que é o reserva de 2 posições. Por que o Barcelona não pode? O Manchester City ganhou Champions assim, o PSG ganhou Champions assim, o Real Madrid ganhou Champions assim. A gente pode ganhar Champions tendo esse tipo de configuração no elenco. Beleza? Tô otimista. Acho que a gente vai sentir falta do Íñigo, principalmente pela liderança, mas o Barcelona continua o grande favorito para o Campeonato Espanhol, domesticamente o grande favorito e no mesmo patamar de disputa com o Liverpool, que também tem problema de falta de profundidade na zaga, com o PSG, que também tem problema de falta de profundidade na zaga, e esses 3 são os favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Eu não vejo o Barcelona saindo desse rol, eu vejo o Barcelona ainda preparado para disputar todos os troféus. Beleza? Mas você pode discordar. Eu não quero acabar com o debate, eu só quero fazer parte dele. Deixa aí nos comentários. Você acha que sim, o Christensen é solução? Ou se não contratar, a casa vai cair? Se manifeste. Vamos conversar. Mas as informações que eu tinha para te trazer já encerraram. A gente vai se encaminhando para terminar esse vídeo. Mas antes, você ficou até o final, curte, se inscreve, hypa. Fazendo isso, você me ajuda a continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.